Olá pessoal, tudo bem? Sou Renilde Santana, professor de matemática do Colégio Pio XII e Colégio Luzia Silva, ambos da rede estadual. Neste momento de pandemia, nossa humilde contribuição para os colegas e amigos que desejam continuar estudando e aprender coisas novas foi essa iniciativa de estar gravando esses vídeos com revisões de temas de matemática importantes. E neste material de hoje nós vamos gravar, mostrar a vocês uma fórmula muito importante que muitos usam, mas não sabem sua origem. É a fórmula de Bhaskara. Nós vamos construí-la aqui passo a passo. Espero que gostem. Bom, estão preparados? Então vamos lá. A questão é a seguinte: nós vamos começar inicialmente tomando a forma algébrica de uma função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, que algebricamente é definida assim: y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que, ao invés de y, poderia também escrever f de x. Agora, o passo seguinte é calcular a raiz dessa função, que é o nosso objetivo. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira: pegamos a lei de formação e igualamos tudo isso a zero. Automaticamente, passamos a ter o que nós conhecemos como equação do segundo grau. Aqui, os coeficientes a, b e c caracterizam os números reais que compõem esta função, ou esta equação. Para chegar onde nós queremos, nós inicialmente é o seguinte: isolar o termo independente, ou seja, isolar o termo c, ficando assim: ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Primeiro passo, está feito aí. Agora, para que esta função seja equivalente e torne possível chegarmos onde objetivamos, que é a nossa fórmula de Bhaskara, o artifício inicial é o seguinte: multiplica essa expressão por 4a's. Ficando assim, então, 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx, tudo isso menos 4ac. Olha o que nós fizemos: ax ao quadrado vezes 4a's, 4ax ao quadrado, bx vezes 4a's, 4abx, menos c vezes 4a's, 4ac. Bom, aqui eu tenho no primeiro membro um binômio e um monômio no segundo membro. Para facilitar o meu trabalho, eu vou adicionar a ambos os membros b ao quadrado. Então, nossa expressão passa a ser a seguinte agora: 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado, tudo isso igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, primeiro membro agora eu tenho um trinômio quadrado perfeito, TQP. Por que trinômio quadrado perfeito? Eu tenho três termos, um polinômio formado de três termos, onde o quadrado do primeiro, ou melhor, desculpe, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, quando elevada ao quadrado, volta para este mesmo polinômio. TQP tem essa possibilidade. E no segundo membro, já organizei para deixar um elemento que nós conhecemos muito do cálculo das raízes, que a gente chama de delta. Esse segundo membro aqui é o que a gente caracteriza como delta, tá? E agora vou olhar para o primeiro membro, onde eu vou fatorar este polinômio. Fatorar de que maneira? Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do último termo. Ficando assim, então, raiz quadrada de 4ax ao quadrado, 2ax, mais, porque aqui é mais. Se aqui fosse um menos, aqui também seria um menos. Raiz quadrada de b ao quadrado igual a b. Tudo isso ao quadrado. Igual, segundo membro, eu posso manter o polinômio b ao quadrado menos 4ac, ou então substituir pelo nome que ele recebe por uma letra grega, delta, tá certo? Que é o discriminante da função. Eu vou optar por aqui, ó, delta.
já colocando uma roupa do que a gente conhece como a fórmula de Bhaskara. Agora, a sequência é o seguinte: eu preciso fatorar este polinômio da seguinte maneira. Uma simplificação, ó, raiz quadrada no primeiro membro, mais ou menos raiz quadrada no segundo. Então, eu passo a ter agora o quê? 2ax, porque esse 2 simplifica o radical, mais b, igual a mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse mais ou menos é justificado pelo seguinte: quando eu escrevo 2ax mais b, tudo isso ao quadrado, eu passo a ter uma equação do segundo grau. E para racionalizar esta equação, eu jogo raiz quadrada em ambos os membros. Tá? Como eu joguei raiz quadrada em ambos os membros, um deles vai ter essa variação aqui de mais ou menos, que é a característica que a gente fala lá no módulo de uma potência quadrada. Logo, eu passo a ter o seguinte: minha pretensão é encontrar o valor de x. Então, 2ax igual, o b era positivo, passa para o segundo membro negativo, mais ou menos raiz de delta. Vou trazer aqui para esse cantinho para não ficar escondido. Minha pretensão, mais uma vez eu repito, é encontrar o valor de x. Por isso eu vou fazer x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre o 2a que estavam acompanhando x, passou para aqui agora dividindo. Observe que isso aqui é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara. E esse processo algébrico que utilizamos nesta dedução é o que caracteriza, torna possível chegar nesta aqui. Tá? Só realçando, e é muito importante dizer para vocês o seguinte: delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, para que nosso x seja um número real, é necessário e suficiente que delta seja maior ou igual a zero. Tá? Caso o nosso delta seja um número negativo, é possível que b ao quadrado menos 4ac seja um número negativo. O número x, que é a raiz da nossa função quadrática, não será um número real, será um número complexo. Tá? Aqui agora a gente pode também fazer aquela divisão em dois casos. Eu vou admitir o seguinte, olha, como eu tenho mais ou menos aqui, eu vou admitir que x1 seja menor ou igual que x2. Assim, teremos o que, Reni? x1 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a e x2 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aqui eu estou caracterizando as duas possíveis raízes de um polinômio quadrático quando já temos essa possibilidade aqui, delta maior ou igual a zero, ok? Para delta maior ou igual a zero, eu vou ter essas duas possibilidades. Observe que eu admiti que x1 é menor ou igual que x2, tá? Pode acontecer, e muitos livros trazem isso para a gente, mudando a ordem aqui, olha, x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ambos os casos, ambas soluções estão corretas, tá? E assim é que nós definimos, é assim que construímos, foi daí que apareceu o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, ok? Algo que a gente não faz no cotidiano, usamos apenas este pedacinho aqui, mas não conhecemos como se chega até aqui. Espero que todos tenham gostado e um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!